pessoal da torcida tricolor, o São Paulo hoje acabou, né, sofrendo um amargo empate, né? A gente fala sofrendo um amargo empate porque era mais uma tarde de festa no Morumbi, né? Um jogo que aconteceu mais uma vez com casa cheia, né? Quase 50 mil torcedores, 43 mil torcedores compareceram para a estreia desse jogador que tem cara de ídolo, que é o Lucas Prato, um jogador assim que briga muito, que é muito raçudo e que tem muita presença de área. E o São Paulo enfrentava o Mirassol, um adversário muito complicado, que ganhou todos os jogos que disputou até então, não tinha perdido até o momento, na verdade já vencido todos os jogos. Então era um jogo meio complicado para o time de Rogério Ceni, que já tinha enfrentado aí adversários muito complicados, né? O Audax logo no começo, a gente pegou Ponte Preta, a gente pegou Santos na Vila Belmiro, e pouco depois daquela grandiosa vitória na Vila, o São Paulo foi a campo para a estreia de Lucas Prato, com o Rogério Ceni fazendo muitas trocas, testando, a gente teve volta de Lucas Fernandes, então assim, tinha muita coisa boa para se ver no clássico, né? Teve muita variação e tal, e São Paulo, como de costume, como nos jogos nessa era Rogério Ceni, um time que vai muito para o ataque, que se lança muito para o ataque, que cria muitas oportunidades de gol, e aí com menos de 10 minutos, o estreante Lucas Prato acabou aí no cruzamento do Bruno, fazendo o primeiro gol do São Paulo, né? Um cruzamento, ele no meio de dois zagueiros sobe, cabeceia com firmeza, abre o placar, e aquele momento deu uma confiança pro torcedor. O torcedor falou, pô, agora vai ser festa, vai ser goleada e tal. E o jogo acabou assim, o São Paulo tendo muito mais oportunidades e o Mirassol aparecendo vez ou outra em erros, em falhas individuais. Numa delas até, o Maicon foi cabecear para trás, para recuar para o Sidão, e obrigou o Sidão a fazer uma defesa espetacular, né? O goleiro ainda teve uma outra oportunidade de fazer uma outra defesa num chute de fora. O jogador do Mirassol saiu na cara dele, chutou, ele fez uma defesa meio atrapalhada, foi bem no jogo e tal. Quando foi para o segundo tempo, o São Paulo, ainda imbuído dessas quantidades de jogadas, de fazer assim ataque, protagonizou um lance muito inusitado, né? O Maicon foi para frente, cruzou a bola, e o Rodrigo Caio, quer dizer, um zagueiro cruzou, e o outro zagueiro subiu de cabeça, cabeceou com raiva, sem chance de defesa, e o São Paulo então abriu assim uma grande vantagem, e tudo indicava que a coisa seria assim. O Rogério começou a fazer as trocas, entrou o Lucas Fernandes, entrou o Neilton, porque a gente tinha ali o garoto Luiz Araújo, estava um pouco empolgado demais, mas eu já falo disso. Enfim, entrou o Bufarini, o Rogério fez as trocas necessárias, mas o Mirassol acabou assim, de tanto insistir em falhas individuais da defesa do São Paulo, acabou diminuindo, né, numa bobagem assim, da defesa, e depois no finzinho, aos 45, lá um cruzamento também mais uma falha da defesa, e aí o São Paulo acabou tomando um empate, assim, foi um castigo, né? Quer dizer, na verdade, eu não sei se foi no último minuto, nos 2 últimos minutos, mas foi os 46 minutos. Então, assim, é muito triste, muito triste, muito ruim, e enfim. De qualquer forma, foi um castigo, a gente até vai pegar aí a coletiva do Rogério Ceni, mas algumas explicações têm que ser dadas. Gente, é normal que um time, depois dos jogos que fez contra Ponte Preta e Santos, né, principalmente o Santos na Vila, é normal que os jogadores entrem numa empolgação, é natural. Todo mundo que já jogou bola num rachão lá, você jogou uma, jogou duas, jogou três, e você ganhou todos aqueles jogos, você não sai da quadra, você vai pegar o time que está mais fraquinho, é aquele momento que um pouco você está cansado, mas um pouco você está muito confiante, você vai fazer uma jogada que normalmente você não faria, você acaba, não levando o jogo a sério, mas você acaba se arriscando um pouco mais, e isso acabou favorecendo o Mirassol, que é um time perigoso, é um time bem armado, é um time que tem qualidade para fazer gol. Isso acabou ajudando o Mirassol, porque as falhas individuais apareceram. Nós tivemos falhas ali na zaga, nós tivemos falhas na marcação do meio, e nós tivemos falhas na hora de concluir no ataque. É natural sim, mas o São Paulo não pode cometer esses erros, e é bom que tenha cometido agora, na primeira fase do Campeonato Paulista, que praticamente passa todo mundo. Agora é a hora de errar, agora é a hora de ajustar, então nada para se desesperar. Resultado normal, triste, mas enfim. Conversamos aí um pouquinho com o Pintado, né? Nós entrevistamos um Pintado para perguntar o que foi que aconteceu e da maneira que aconteceu, e o Júnior Tavares, esse menino que tomou conta da lateral esquerda. Então confiram aí a zona mista e a coletiva na íntegra de Rogério Ceni agora. Pintado, 2-0 hoje, e aí o São Paulo
parece assim que foi o contrário dos jogos que estava perdendo, deu uma dormida e acabou tomando um empate. Muitas falhas individuais, mas um trabalho promissor, no começo trabalho promissor. Como fazer para corrigir isso? E é mais difícil manter a boa fase do que sair de uma fase difícil? Eu acho que a princípio nós não podemos analisar só o jogo de hoje, né? É um trabalho que vem sendo feito, uma nova metodologia, uma nova maneira de trabalhar. Claro que está todo mundo muito confiante, talvez às vezes faz com que a gente cometa alguns erros, né? Jogar mais seguro, alguma situação que você pode defender ou terminar a jogada de uma maneira mais simples. Agora, acho que um jogo que nós poderíamos ter vencido com mais facilidade, enfrentamos uma boa equipe, a gente não pode esquecer disso também. Uma equipe que ganhou todos os jogos. Exatamente, uma equipe que está muito bem armada, bem planejada. Não só o São Paulo, mas todas as equipes vão ter dificuldade para jogar contra o Mirassol. E fica a lição, pelo menos, para o São Paulo? Serve de aprendizado, exatamente isso. Serve de aprendizado e todos nós somos responsáveis por isso também, né? Nós vamos aprender com isso para que não aconteça mais. Parabéns pelo trabalho aí, boa sorte, cara. Júnior, o São Paulo estava há muito tempo procurando um lateral esquerdo, você já se firmou, a torcida está gostando bastante do seu trabalho, mas hoje o São Paulo se desatentou ali, né? Tinha uma vantagem boa. O que você acha? Fica uma lição para os próximos jogos? Não, coisas do jogo acontecem, nossa equipe estava bem, a gente fez 2 gols, soube manter o jogo, mas do outro lado tinha o Mirassol, um time competitivo, um time que estava 3 jogos invicto, uma equipe muito qualificada, então é coisa do jogo, aconteceu, a gente tomou 2 gols que sirva de lição para que no próximo jogo não aconteça mais. E vocês assimilaram bastante esse trabalho do Rogério Ceni, que é um trabalho muito ousado, de muitas variações. Como que é trabalhar o dia a dia com um técnico tão novo, mas com tantas novidades? Ele se preparou bem, ficou 1 ano lá fora, buscando coisas novas, coisas que vêm lá da Europa, então é um treinador que, como você falou, é novo, mas já vem há bom tempo trabalhando nisso. É um cara fantástico, está buscando muitas coisas novas, não só para ele, pois está ajudando, está incrementando isso no grupo. Então vai ter muito sucesso aí conosco e nós vamos dar muitas alegrias ainda para o torcedor São Paulo. Parabéns pelo seu trabalho, cara, e força aí. Cara, é o que ele determinar ali, a gente tem que acatar. Lógico que a gente quer jogar todos os jogos, mas é uma maneira dele de surpreender o adversário. E vamos lá, vamos treinar, vamos estar sempre preparados para os próximos jogos. É sempre ruim tomar gol. Isso aí não é costume do São Paulo sempre tomar gol. O ano passado a gente esteve bem ali atrás, temos sofrido gol, mas também temos vencido. O mais importante é os 3 pontos. Hoje não conseguimos os 3 pontos, acabamos perdendo 2 pontos. E ao meu ver, perdemos 3 pontos, que é dentro de casa. Uma equipe está ganhando de 2-0. Como o São Paulo não pode sofrer, acabamos sofrendo um empate perdendo 2 pontos. Então, bola para frente, dependendo se a gente toma gol, o importante é a vitória, a gente joga para ganhar. Mas quanto mais puder corrigir para não sofrer gol, é melhor. E apesar da falha, você que deu o cruzamento pro gol do Rodrigo Caio, tá treinando cruzamento também agora? Não, o que a gente puder fazer para ajudar nossos companheiros a gente faz. E a felicidade e a infelicidade também de cruzar e o Rodrigo Caio ter feito gol e também a infelicidade de cometer um erro ali atrás. Olha a bola para frente, terça-feira tem mais e eu estou preparado para terça. Acho que o segundo tempo melhor do que o primeiro. O primeiro tempo bem equilibrado. Nós com bastante posse de bola, mas nas chances de gol o Sidão trabalhou algumas vezes no primeiro tempo. E apesar da vitória, né, por 1-0, foi um jogo com finalizações parecidas. Mas mantivemos mais o controle do jogo. Eles contra-atacaram bem, nós mantivemos o controle do jogo. No segundo tempo ficou equilibrada a posse de bola. O jogo ficou mais aberto, mas mesmo assim eles finalizaram menos, chegaram com menos perigo do que no primeiro tempo, mas nós cedemos 2 gols para a equipe do Mirassol, que é uma boa equipe na minha opinião, uma equipe bem formada, os 3 jogadores de frente muito bom. O Xuxa, que joguei contra ele muitas vezes, né, com 35 anos hoje, mesmo assim consegue dar uma qualidade boa de passes, laterais que apoiam bastante. É uma bela equipe, não é à toa que está invicta ainda, né, no campeonato. Por 2 minutos, mas está invicta no campeonato, nós perdemos a chance de sair vitoriosos. Mas é um momento de começo de campeonato, erros acontecem e são tratados sempre
internamente, não no dia de hoje, sim na segunda-feira, quando a gente pode ter também uma visão melhor, um ângulo melhor, diferentes ângulos, poder olhar melhor o que poderia ter sido feito em cada situação. Rogério, você deu descanso para o Cícero, para o Cueva e queria muito ver o Lucas Fernandes em campo, né? Fico com a sensação, de repente, se tivesse 2-1, essas não seriam as suas alterações na partida? Não, acho que não. Eu acho que as alterações seriam as mesmas. Quando eu coloquei o Buffarini pelo lado de lá, eu tentei fazer um terceiro zagueiro, liberando o Bruno e Júnior para marcar um pouco mais à frente e deixando o Thiago e João Schmidt, que estava bem no jogo, um pouco mais descansado, porque jogou atrás, para fazer essa linha de 4 no meio e deixando o Cueva e Araújo, depois Cueva e Neilton junto com o Prato até o final do jogo. O nosso sistema de jogo não mudou muito. A única coisa que ao invés de fazer um terceiro zagueiro com o João, como muitas vezes a gente faz, eu usei o Buffarini pela direita porque eles tinham jogadores rápidos pelos lados. E o Rodrigo Caio e o Buffarini têm a velocidade para acompanhar esses jogadores. Mas nós tomamos o gol e depois eu achei melhor retornar numa linha de 4. O Júnior já treinou assim comigo, pelo meio, fazendo a função que o Cícero fez, né? Então ficou o Thiago, o João, acostumado a fazer isso, e o Júnior, o Farini defensivamente na lateral esquerda e o Bruno normal, uma linha de 4 na lateral direita. Mas, felizmente, sofremos os gols, né? Depois disso. E não tivemos talvez o controle de jogo, né, do 2-0, o mesmo controle daqueles 3-1 contra o Santos. Nós não tivemos o controle, a calma, erramos bastante passes hoje, mais passes do que o normal, especialmente no primeiro tempo. Não tivemos a calma para controlar o jogo no momento em que estava 2-0. Saímos perdendo 3 vezes e empatamos ou viramos, né, jogos. Hoje saímos vencendo e não tivemos a paciência de ter a bola, apesar de ter criado boas jogadas, ter tido a chance de fazer o terceiro gol, ter tido um gol anulado, acho que corretamente, eu não sei o que me falaram, né? Mas poderíamos ter matado o jogo, poderíamos ter feito o terceiro gol. Tomamos um castigo aos 45, 46 por aí, não sei, né? Mais ou menos nesse momento do jogo. Rogério, você gostou do time, de maneira geral? Você gostou do time e a estreia do Lucas Prato, se comentasse, por favor. O Lucas foi muito bem, além do gol, um jogador de uma boa movimentação dentro da área, participa bem, sabe sair da área para jogar, sabe jogar como 9, sabe puxar espaço, abrir espaço para os jogadores que entram na diagonal. Foi uma boa estreia. E com relação ao jogo, eu gosto do jogo mais controlado e não que nem basquete, né? Arremessa, volta, outra arremessa, volta, outra arremessa, volta. Eu gosto mais de futebol. Futebol não tem limite de tempo, né? Não tem 24 segundos, você tem que ficar mais com a posse de bola, principalmente o time que está vencendo. Então fizemos algumas escolhas erradas, mas vamos continuar trabalhando. Terça-feira, 8h30 da noite, nós temos outra batalha pela frente. O Rogério, está divertido de ver o São Paulo jogar um time leve, rápido. Divertido agora, para quem gosta do futebol aberto e tal. Agora, sem a bola, ou melhor, no sistema defensivo, excluindo-se os erros individuais, você entende que o São Paulo precisa melhorar o sistema de marcação? Acho que sempre a gente precisa melhorar, não só o sistema de marcação. Nós tivemos boas opções no primeiro tempo para fazer gols e tivemos escolhas ruins, né? A gente tem que melhorar sempre, defensiva, ofensivamente, equilibrar o time cada vez mais, né? Terceiro jogo do campeonato, 4 jogos do Campeonato Paulista e mais um da Copa do Brasil. Tomara que a gente consiga dar esse equilíbrio, né? Estamos fazendo bastante gol, coisa que não acontecia no ano passado, mas estamos sofrendo gol em excesso também, né? Nesses primeiros jogos, né? No Campeonato Paulista, muito gol feito e uma média alta de gols sofridos. A gente tem que tentar, não falando especificamente dos zagueiros, nada, né? Mas o sistema, como se defende, como pressiona, como tentar evoluir, um mais forte. Depois, 4 jogos em
9, 10 dias aí que nós fazemos, né? Jogamos seguido, viagem, intervalo de 48 horas para se trabalhar, depois já entra o jogo, 48 horas para o jogo. Trabalhamos 10 minutos de trabalho em prática, 12 minutos no campo, para tentar montar o time. E vai sofrer, vai cair um pouquinho fisicamente, a licença física vai caindo, E a gente está tentando ajudar os jogadores para que não haja lesões. Uma pena, gol no final, apesar que eu acho que o Mirassol jogou bem, fez uma boa partida, é um bom time. Mas quando você tem 2-0 no jogo, eu acho que a gente tem a obrigação de saber conduzir o jogo a nosso favor. Mas foi um time que fez o que mereceu. Acho que nós também nos desconcentramos um pouco. Não podemos achar absurdo nem reclamar do resultado final. Rogério, duas, por favor. Você está adotando uma rodagem no elenco, até para evitar lesões, você explicou para a gente, para dar ritmo para todo mundo. Isso se aplica, por exemplo, aos atacantes? O Lucas Prato vai rodar, vai ter jogo que ele vai ficar no banco de reservas ou depende da posição? E uma outra, o Gilberto. Como que é a conversa com o Gilberto quando ele fez 4 gols em 2 jogos, foi bem contra o Santos e vai para o banco para a estreia do Prato? Como é que é essa conversa com o atacante? O Gilberto é um cara especial para mim. Conversei com ele ontem e conversei realmente, pessoalmente com ele. São 270 minutos jogados de forma consecutiva. No jogo do Maranhão ele aliás nem 270, um pouquinho menos. Ele saiu com câimbra no jogo, se você lembrar, no jogo contra o Motoclube, foi substituído com câimbra, o Chaves entrou no final do jogo, no lugar dele, mesmo vindo de lesão. E eu não sei ainda como vou fazer, porque eu nem conversei com o cara, ele ficou no doping, não teve no vestiário, não sei nem quais são as... Eu estava até agora no vestiário, ele ainda não apareceu. Não sei como é que são as condições que ele vai se apresentar, né? Ele não jogou praticamente esse ano, né? Jogou um jogo com o Atlético, não lembro, 2 jogos com o Atlético, né? Jogou pouco, eu não sei como ele vai se apresentar. E aí nós vamos tomar as decisões de acordo com a apresentação na segunda-feira, no treino de segunda-feira.